Amém, meus irmãos? Amém. Coisa boa, estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Iremos ter algumas quinta-feiras que nós iremos passar a estudar esse livro essa carta de Paulo aos Efésios, que para alguns, quando olhamos na teologia, alguns teólogos a consideram como a coroa do apóstolo Paulo. É interessante que quando a gente vai olhar para essa carta, a gente consegue ver de forma resumida toda a teologia, seja ela uma teologia cristológica, eclesiológica, soterológica, escatológica, toda essa pequena carta de Efésios, esse pequeno ouro, ela contém, dentro de 6 capítulos, o Espírito Santo foi gracioso na vida de Paulo, em que ele consegue descrever de forma muito sábia, inspirada, essa carta que nós temos como preciosidade. E o texto que foi lido, em Atos capítulo 19, a gente não pode adentrar nessa carta sem primeiro compreender o contexto que ocorreu essa carta. Paulo, ele se encontrava, quando ele teve esse primeiro contato com nossos irmãos que se encontravam na cidade de Éfeso, aconteceu lá no finalzinho da segunda viagem missionária, quando Cláudio, imperador de Roma, faz um decreto em que todos os judeus deveriam sair lá de Roma. Então, dois irmãos, Priscila e Áquila, eles saem de Roma e vai então para a cidade de Éfeso. E Paulo então se encontra no finalzinho já da segunda viagem missionária, já no finalzinho dela, Paulo se encontra com Áquila, e por ambos terem as mesmas funções, serem fazedores de tendas, eles lá então se conheceram, e Paulo o deixou ali na cidade de Éfeso e desceu para Jerusalém. Só que um tempo depois, nós vamos ver aqui no mapa, na abertura daqui um pouco, nós vamos ver que Paulo retorna a essa cidade, e nesse segundo retorno, é exatamente o texto que nós lemos de Atos capítulo 9, versículo de 1 a 10, e a gente vai discorrer ao longo da exposição, nós iremos discorrer tudo o que aconteceu. A gente vai estudar paralelamente, a gente vai estudar tanto a carta aos Efésios, como também a gente vai ler algumas passagens que originaram exatamente esse relacionamento de Paulo, que agora nessa carta se encontra preso, na sua primeira prisão em Roma, com aqueles irmãos que se encontravam lá em Éfeso. Então a gente vai trabalhar durante essas quinta-feiras esse paralelo, Paulo agora escrevendo, mas também vamos voltar um pouco na história e vamos ver que ele passou lá durante aproximadamente 3 anos, que vai exatamente trazer dar origem a essa carta de forma tão produtiva, de forma tão inspirada. Mas para tudo isso, a gente compreender todo esse cenário, nós vamos ver um pouco aqui agora da história, contexto histórico, político, social, religioso dessa cidade. Como é que era essa cidade? Por que Paulo passou tanto tempo lá naquela cidade de Éfeso? Já que dos 12 anos de ministério de Paulo, apostólico dele, dos 12, você imagine 3, ele passou nessa cidade. O que é que tinha nessa cidade? Qual foi a oportunidade que Paulo encontrou nessa cidade? Será que quando Paulo chega nessa cidade de Éfeso, as portas se abriram de maneira que tudo foi muito fácil para ele? Então, ao longo das aulas, ao longo dos estudos que nós iremos fazer, a gente vai ver que não foi bem assim, na verdade. A história é muito mais
ao contrário do que falamos, porque vai haver prisões, vai haver algumas turbulências, alguns dos nossos irmãos que eram companheiros de Paulo em missão, eles vão ser presos, e foi bem tumultuada essa passagem de Paulo durante essa cidade de Éfeso. Mas vamos conhecer um pouco a cidade. Vamos então agora fazer uma viagem, vamos voltar o tempo aqui agora, lá para o século I, e foi escrita no ano aproximadamente 60 a 62, tem algumas variações aí de data, mas vamos então entrar nessa cidade. Vamos conhecer aqui, fazer um passeio aqui por Éfeso aqui. Essa nota de introdução, meus irmãos, que eu coloquei aí, que na verdade ela não tem a ver com o contexto diretamente de Paulo, ela está relacionada com o nosso estudo. Vamos ver o que é que... Podem ler aí o que é que está escrito aí. Vamos lendo aí juntos. Muito bem. O termo analfabetismo bíblico Pronto, veja só. O analfabetismo bíblico, ele não está relacionado à capacidade intelectual que uma pessoa vem a ter, mas pelo desconhecimento das Escrituras Sagradas. Mais na frente a gente vai ver uma pesquisa de que foi se pesquisado que cada vez mais, quanto mais o tempo vai se passando, mais a igreja está deixando de ler as Escrituras e, logicamente, trazendo com isso um desconhecimento, uma incapacidade, e aí caindo em erros, e como Paulo depois vai falar, e aí fica sendo fácil para ser levado por qualquer vento de doutrinas. Então, vamos continuar. Os bereanos... Pronto, é isso aí. Todos nós sabemos que o alimento é que sustenta o nosso corpo, a nossa estrutura, e para isso a gente tem que nos alimentar todos os dias, temos que tomar água todos os dias, e isso nos mantém de pé, nos mantém forte. Do contrário, se não fizermos isso com as Escrituras, nós seremos muitas pessoas desnutridas espiritualmente. Continuando. Pronto, isso aí. Então você vê que em pouco espaço de tempo, a diminuição da leitura, dos estudos bíblicos, foi muito agressivo. E nós, como igreja, e nós como paróquia Galileia, nós temos que ir de contramão ao que o mundo, ao que o sistema, aqui está acontecendo na sociedade. Então, a nossa proposta é exatamente essa, meus irmãos. Não termos a Bíblia apenas em nossas estantes, em nossa cabeceira, em nossa mesa, mas termos essas palavras em nossos corações. E para isso, precisamos fazer uso dela de forma diária, de forma contínua e de forma consistente. Então, a nossa vinda aqui para a Galileia tem exatamente, uma das nossas propostas é exatamente essa: estudar Bíblia, ler Bíblia. É isso que nos vai nos dar essa saúde física, espiritual, essa saúde mental de boa qualidade. Temos que estudar a Bíblia.
temos tido reuniões com tanto a liderança daqui, como também da catedral, e que é um propósito para nós esse ano 2024, é exatamente a questão da oração, o discipulado, o estudo da palavra, e esse estudo já na carta de Efésios é exatamente o que já está se iniciando para o que estamos planejando e temos planejado, e vamos dar continuidade a isso. Então, não somente ao estudo, mas também à oração, também ao discipulado, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos agora para a cidade de Éfeso. Essas estruturas que vocês estão vendo aí, o que hoje sobrou de Éfeso, né? Uma arquitetura linda, as ruas lá de Éfeso, tem aquelas colunas ali, que foi do templo de Diana, que a gente vai ver mais na frente, e esse teatro, que na época cabia, reunido aí nesse ambiente, nesse espaço, 45 mil pessoas. Então você vê que Roma, ela era avassaladora quando se pensava na questão de construção, de arquitetura, e aí está as estradas feitas por Roma, que hoje o turismo vai até lá hoje, e lá se encontra exatamente assim. Passa o próximo, por favor. Esse templo aí é exatamente o templo foi o templo chamado da deusa Diana. Diana para os romanos e Ártemis para os gregos, porque, como nós sabemos, nesse período aí, a cidade de Éfeso, ela pertencia ao Império Romano, mas a cultura que influenciava aquela cidade era exatamente a cultura grega, devido ao helenismo espalhado por Alexandre o Grande, né? Então, aí nós estamos vendo o templo que já foi considerado até uma das 7 maravilhas do mundo. Essa, aqui ao lado que vocês estão vendo aí, é exatamente Diana no contexto do entendimento romano, que ela seria chamada de Mãe Terra, e aí ela tinha como é que podemos dizer, esses seios, né, para destilar água, porque no contexto de Mãe Terra, ela cuidava da terra, ela era protetora da terra, e tudo isso aí. Vamos para o próximo, então. Essa aí é exatamente a questão da lenda, a lenda de grega, né, que tinha ela também como protetora, a lenda conta que ela, no casamento com seu esposo, a mãe dela, juntamente com seu esposo, ela nasceu de um parto complicado. E devido a ela nascer desse parto complicado, ela passou a ser protetora das mulheres que estavam grávidas. Então as mulheres ofereciam, faziam oferendas, orações a ela, para que na hora do parto, seu filho, o filho das pessoas que eram devotas dela, não passasse o que Diana passou. Aquele outro ali de lado é Baco. Ele era um dos deuses que era adorado lá naquele templo de Diana, que era conhecido como o deus do vinho. Então esse Baco, ele também era adorado, tinha como a cultura helenista, era politeísta, então poderia-se ter múltiplos deuses. Então lá no templo de Diana não tinha problema nenhum, cada pessoa que chegasse lá, viesse com o seu Deus, colocasse lá, fizesse um altar e o adorasse. Então era o politeísmo sem problema nenhum. Próximo. Ela também era uma caçadora, né? Virgem, protetora da natureza e dos animais e da lua. Então isso aí é uma mitologia, ela como Diana, mitologia romana. Ártemis, filha de Zeus, pronto, essa aí tinha essa dualidade, né? Para os romanos ela era Diana, mas para os gregos ela era Ártemis. Então ela, enquanto Ártemis, já era filha de Zeus com Latona, irmã de Apolo. Nasceu de um parto complicado e era devotada pelas mulheres grávidas, chamada Mãe Terra. Isso aí era a cultura grega. Passa o próximo. Esse arco aí, quem for lá na cidade de Éfeso, se você for lá, você vai encontrar exatamente esse arco aí, com esse busto de Diana, que tem lá na cidade de Éfeso. Pode passar?
Uma curiosidade que tinha nesse templo de Diana era que ele tinha lá, havia mais de centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas cultuais. Conta-se, os historiadores, que nesse templo, as prostitutas cultuais, elas faziam a celebração, adoravam a Diana, aos deuses, e quando os navios iam encostando, ancorando lá na cidade, que era uma cidade portuária, vamos ver mais à frente, quando os navios iam ancorando, essas mulheres desciam e atraíam aqueles viajantes lá para o templo de Diana, para então entrar num momento de orgia, de adoração, e aí era dessa forma que a cidade de Éfeso, ela tinha o seu envolvimento religioso. E aí você compreenda bem tudo isso que nós estamos falando, porque vai ser esse o ambiente que Paulo vai chegar, e quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: Deus me abriu uma grande porta. Veja que o entendimento de Paulo, abrir porta para Paulo, não era ter tudo facilitado, não era simplesmente chegar a uma igreja e já está uma igreja com 200 membros e está lá, aqui vai ser muito bom, porque eu já tenho uma equipe de louvor pronta, eu já tenho aqui uma mídia tudo pronta, tudo funcionando, e está tudo certo, né? Grupo de missões funcionando, evangelização, todos os ministérios funcionando. Não. Para Paulo, o que Paulo chega, quando chega nessa cidade, o que Paulo encontra é esse desafio. E quando eu penso nesse contexto de Paulo com esse desafio, eu penso também no desafio da nossa paróquia aqui na Galiléia, no bairro de Maria Farinha. Amém? Amém. Veja, meus irmãos, que apesar de todo esse desafio que Paulo está se deparando aqui, que a gente está comentando e vai comentar ainda mais, apesar de todo esse cenário, Paulo sabia que tinha um chamado de Jesus, tinha um chamado por Deus, tinha uma capacitação, tinha uma revelação de Deus na vida dele. Paulo não estava aí indo simplesmente por ir, mas Paulo estava debaixo de uma obediência, e essa obediência, meus irmãos, é que o fazia, apesar de todas as truculências que ele teve que passar, que a gente vai ver mais na frente, todas as truculências, todas as adversidades que ele teve que passar, ele perseverou, ele foi perseverante. E é interessante que quando ele vai terminar, a gente nós vamos chegar a ler o texto, mas quando ele está voltando dessa terceira viagem, ele faz uma parada lá na cidade de Mileto, que ficava aproximadamente 30 quilômetros de Éfeso, mas ele queria ir para Jerusalém, porque ele estava com pressa em chegar em Jerusalém. Era o período da Páscoa, e ele queria participar dessa Páscoa lá em Jerusalém. Então ele para na cidade de Mileto, e de lá ele manda chamar essa liderança que ficou, depois de 3 anos, lá em Éfeso. E aí, quando ele chega lá na praia, ele conversa com os irmãos, fala para os irmãos, e os irmãos então vão encaminhar ele até a praia para pegar o navio, e nessa despedida, Paulo diz uma palavra que nenhum dos irmãos, nenhum dos líderes gostaria de ouvir, depois de ser apacentado, depois de ser pastoreado, depois de ser cuidado, acolhido por um pastor, ouvir o que eles ouviram de Paulo. Paulo disse: olhem para minha face, porque isso que vocês estão me olhando hoje vai ser a última vez que vocês estão me vendo. E os irmãos ficaram preocupados, mas por que Paulo? Que na verdade, ele mesmo vai dizer, porque o Espírito Santo vem me revelando e vem falando para mim, de cidade em cidade, que quando eu chegar lá em Jerusalém, eu vou ser preso. Aí os irmãos se desesperaram. Então, Paulo, se a gente já sabe que a sua prisão vai se dar lá em Jerusalém, então não vá não. Aí Paulo vai dizer assim: mas eu não tenho a minha vida como preciosa. Antes, eu tenho a obrigação, pesa sobre meus ombros o chamado que recebi do Senhor. Então, meus irmãos, é tremendo quando a gente começa a estudar a vida de Paulo, quando a gente começa a examinar, quando a gente começa a ver detalhes desse chamado, dessa ida, dessa missão que Paulo recebeu. Mas vamos então passar era o berço cultural da filosofia, né? O poder do Evangelho, volta a falar um pouquinho só, por favor. O poder do Evangelho e a reação de Demétrio. Isso aí, Atos 19,
a partir do versículo 23 ao 26, a gente vai encontrar exatamente essa celeuma que aconteceu lá na cidade de Éfeso. Mais na frente a gente vai poder ver mais detalhes. Pode passar. Pronto, Gaio e Aristarco foi arrastado para esse teatro, porque Paulo, e juntamente com os discípulos que ali haviam em Éfeso, estava havendo uma grande perda de finanças naquela cidade, por ela ser uma cidade, um centro comercial financeiro, e lucrava muito para Roma. Então, essa cidade, ela era não somente a menina dos olhos de Paulo, que teve um tanto zelo com aquela cidade, mas para Roma, aquela cidade simbolizava muito, porque até para entrar na cidade, eles teriam que pagar um pedágio para entrar na cidade de Roma. Ele não podia, qualquer pessoa, embarcar lá, ancorar o navio, o barco, chegar lá, pronto, estou na cidade de Roma. Para isso, teriam que pagar um valor para que alguém pudesse transitar naquela cidade. E, obviamente, que ela, por ser praticamente o centro comercial do mundo daquela época, então vinham pessoas da Síria, do Egito, da África, vinha muita gente, convergiam ali naquela cidade. Então era uma cidade que era muito forte a questão tanto das finanças, como também se movimentava muito a questão do templo de Diana. E aí o problema dos nossos irmãos Gaio e Aristarco ser arrastado para isso aí, para esse teatro, foi exatamente porque Demétrio, que era um dos líderes da associação, estava percebendo que esse tal de Paulo e esse que anunciava o caminho, eles estavam pregando de maneira que toda a Ásia tinha ouvido a palavra de Deus. Foi o texto que foi lido. E aí, com isso, as pessoas estavam se convertendo, e na hora que se convertia, agora deixava de comprar as esfinges, as miniaturas de Diana e dos deuses que lá se vendiam. Então, devido a essa perda financeira para Demétrio e os seus comerciáveis, né, aqueles que negociavam juntamente com ele, então decidiram tentar, na verdade, não foi nem tentar parar esse grupo que se diziam, que ensinava e que pregava os do caminho, né? Mas vamos para adiante. Éfeso era uma antiga cidade grega no território de Lídia, da Ásia Menor, localizada na desembocadura do rio Castra, né? Cerca de 56 quilômetros sudoeste de Esmirna, a 6 quilômetros do mar Egeu, bem próximo ali tinha aquele porto. Tornou-se grande empório da Ásia Menor, do lado ocidental das montanhas de Taurus. Seu nome muito provavelmente significava desejável. Por que desejável? Ora, todo mundo queria conhecer Éfeso no seu apogeu, todo mundo queria ir para a cidade, porque sabia que o que levasse e colocasse lá na cidade era fácil de vender, era fácil de negociar e também comprar. Era um grande centro comercial. Pronto, esse mapa aí, geográfico, ele vai, nós iniciamos dizendo que essa missão que Paulo se encontra lá em Éfeso, se deu na terceira viagem missionária. Então, você pode observar aí, nesse mapa, que ele sai de Antioquia da Síria, você está vendo ali, Antioquia da Síria, ele vai passar em Tarso, passa pela cidade de Derbe, Icônio, depois de Icônio ele vai para a cidade de Antioquia, agora da Pisídia, já não é mais Antioquia da Síria, agora é da Pisídia, e depois ele chega em Éfeso. Então essa terceira viagem missionária de Paulo, ela era exatamente marcada com a preocupação que Paulo tinha e os seus companheiros de missão com a igreja que ele tinha deixado naquelas cidades. Então você vai ver quando eles voltam da primeira viagem missionária, quando eles voltam da segunda, eles passam um tempo lá em Jerusalém e diz assim: vamos agora retornar, em Antioquia também, vamos agora retornar para confirmar, para ver como é que aqueles nossos irmãos que nós deixamos lá, os pastores, os presbíteros, os diáconos, a igreja,
vamos lá fortalecer para ver como é que estão aquelas igrejas. Então Paulo tinha essa como rotina, por isso que ele vai fazer a primeira viagem, está em Atos capítulo 13, começando do 1 até o 14, e até o capítulo 14, versículo 27, termina a primeira viagem missionária. Ele então vai para a segunda viagem missionária, Atos 15, pode voltar lá, Atos 15 vai do 36, 15, 36, até o 18, 22, e a terceira que vai do 18, 23, até o capítulo 21, versículo 17. Então, nós observamos aí que essa terceira viagem missionária é exatamente essa parada que Paulo dá aqui em Éfeso para estar com esses irmãos aqui nessa cidade. Pode passar? Pronto. Aí eu fiz eu coloquei esse mapa aí para compreendermos então o domínio do Império Romano, o espaço onde ele tinha aqui a Espanha e até lá Chipre, lá está vendo Chipre, Judéia, toda aquela parte lá era de domínio romano. E esse domínio romano, Roma, ele não destruía a religião ou a cultura. Roma tomava as cidades e colocava os seus oficiais de confiança e cobrava imposto. A questão de Roma era cobrar imposto. Quem quiser seguir com sua religião pode seguir, quem quiser continuar adorando a seus deuses pode adorar, agora desde que lhes pagasse os impostos de forma contínua, né? que era uma coisa que os judeus eles tinham essa dificuldade, porque ser prisioneiro de Roma e ter que pagar tributo todos os meses de todos os seus bens que tinha. Pode passar? Uma outra curiosidade que vale a pena, meus irmãos, a gente ressaltar aí, é que nessa cidade de Éfeso, nessa ocasião em que Paulo se encontrava lá, tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Agora, faça um cálculo só, de 300 mil na cidade de Éfeso, toda a Roma, que foi o mapa que nós vimos anteriormente, toda a Roma, ela tinha em torno de 1.200.000 a 1.300.000 pessoas. Então, você vê que o percentual que se concentrava nessa cidade de Roma, 300 mil pessoas, habitantes, era muito comparado a todo o Império Romano. Então, mais uma vez, a gente vê o fluxo de pessoas de todo o Império se dirigindo para essa cidade. Judeus, gregos, gentios, quem transitava na Ásia, ouviam falar do Evangelho. É interessante que, vale a pena se destacar também, que Paulo ele não se acomodava em estar em uma cidade e parar lá, pronto, o Evangelho aqui foi pregado e vamos ficar por aqui mesmo. Mas quando a gente lê lá, Atos capítulo 19, versículo 10, o texto vai dizer que toda a Ásia ouviu falar do Evangelho. Isso nos desafia, né? Já pensou? Não é somente toda a Maria Farinha que ouviu falar do Evangelho por nossa igreja, não é somente toda a Maria Farinha. Ele está dizendo que é toda a Ásia. Então não é apenas aquela cidade que se encontrava ali na Ásia Menor, não, mas toda a Ásia tinha ouvido o Evangelho. Isso nos desafia, é um desafio muito grande para cada um de nós, a nos despertar, a nos tirar da nossa zona de conforto, a nos elevar a orar mais, a buscar mais, a estudar mais, e estudar mais a palavra de Deus, e também fazer a ação missional, que é sair de Antioquia, sair de Jerusalém e ir em encontro aos povos, que é o que Paulo está exatamente fazendo aqui, saindo lá de Jerusalém, da Judéia, passando ali em Antioquia, subindo para o norte, e depois desce para a Macedônia, para a Grécia. Ele faz todo essa turnê aí, para poder evangelizar e pregar a palavra. Deus cooperava com ele, realizando sinais e maravilhas. Atos capítulo 19, versículo 11. Vamos ler esse texto, meus irmãos? Atos 19, 11. Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. 12, vamos para o 12.
Amém? Eu não posso ler um texto desse, meus irmãos, e saber, e ser possuído de uma confiança de que esse Deus que estava lá com Paulo, que estava fazendo sinais e maravilhas, Ele é o mesmo que está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. O texto vai dizer, o verso 11, e Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários. Aí no 12, e Deus, de sorte que até os lenços do seu corpo, os doentes e as enfermidades os deixaram, e os espíritos malignos saíam dele. Então, nós não podemos, meus irmãos, ler essa palavra, nos expor a um texto desse e simplesmente pensar, isso foi com Paulo, isso foi no passado, isso não acontece hoje. Nós somos uma igreja carismática, nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja que cremos no poder de Deus, que assim como Ele fez, através da mão de Paulo, de Pedro, de João, o tema da nossa catedral é exatamente esse, Atos 29, chegou a nossa vez. Então, meus irmãos, eu lhe desafio para você olhar para um versículo desse aqui e dizer assim, Senhor, e eu? Eu vou ficar somente sentado, olhando para nos bastidores que o Senhor fez? Eu quero que o Senhor faça hoje. Eu creio que o Senhor faz hoje. Amém? Amém. Meus irmãos, é isso. Eu creio, nesse lugar, nessa igreja, que o Senhor fará sinais e maravilhas. Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus que disse, eis que eu fui morto, mas estou vivo, para todo sempre. O túmulo, a tumba que colocaram o corpo de Jesus, não foi suficiente para segurar a glória e o poder de Deus que desceu naquele lugar. E Lucas, que escreve Atos, Lucas vai dizer, e ele foi visto por mais de 500 irmãos. Louvado seja Deus. Iam dois caminhando, decepcionado, triste, e de repente o Galileu se aproxima dele e pergunta, o que é que vocês estão conversando? Que palavras são essas aí? E um deles diz assim, por acaso tu és o único que não sabes? Aleluia. E ele diz assim, saber de quê? Me conta. Aí ele vai dizer, é porque nós tínhamos esperança de que ele iria libertar Israel, iria libertar Jerusalém, mas hoje já é o terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia. E ele não apareceu. E Jesus disse, ó tardio e nécio de coração. Meus irmãos, que nós não sejamos como aqueles dois, que não sejamos nem tardio e nem nécio de coração, mas que nós possamos estar envolvidos nessa missão que os nossos irmãos, nossos apóstolos estavam envolvidos. Não temeram o pavor da multidão, não temeram os desafios, mas eles estavam pregando o Evangelho. E aí, por eles estarem pregando o Evangelho, por eles saírem de Jerusalém, por eles saírem de Antioquia,
que acontece? O Espírito Santo faz sinais e maravilhas, de maneira que até o lenço, Paulo pregando lá naquele calor, e alguém tocava com o lenço na pele de Paulo, e quando chegava no enfermo, o paralítico andava, a enfermidade saía, o cego via, e Deus confirmava a sua obra no meio da sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. É assim, meus irmãos, é assim. Se prepare, não pense que a gente vai estar indo evangelizar, pode se preparar. Eu não sei o dia e nem a hora, mas quando acontecer, você vai glorificar a Deus e dizer: só o Senhor é Deus. Deus é o mesmo que fez no passado e que Ele faz hoje. Amém? Vamos passar para o próximo então? Era uma cidade, né, com influência grega, né, já falamos, centro financeiro também falamos. Paulo viu nessa cidade uma excelente oportunidade para pregar o Evangelho, apesar de todas as resistências. O 4, foi uma grande igreja com oportunidade, com uma grande envergadura apostólica. Meus irmãos, olha só quem passou naquela cidade. Olha quem foram os pastores que chegaram lá para ensinar, para orar com eles, para discipular, para doutrinar, para acolher. Olha lá, olha só. Apolo. Quem foi Apolo? Apolo, Lucas vai descrever que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. Olha os pastores. Segundo lugar, Áquila e Priscila, cooperadores de Paulo, um grande homem e uma grande mulher de Deus, que estava também nessa missão, mesmo apesar de todo desafio, apesar de toda truculência dos gregos, até dos judeus, dos judaizantes, mesmo assim, estava lá Paulo e Silas auxiliando, junto com Paulo. Paulo, estamos juntos nessa missão, a gente não vai correr não, estamos aqui. Então, Paulo e Silas, Priscila e Áquila. Agora Paulo, depois vem Timóteo. Quando Paulo sai lá de Éfeso, nessa terceira viagem aqui, Paulo deixa o seu filho amado, Timóteo. Gente, essa igreja estava sendo pastoreada por não, a gente não pode dizer melhor, porque quando a gente pensa em Bíblia, não tem melhor, porque o melhor e maior de todos é Cristo. Mas a gente olha para a envergadura desses homens comprometidos com o Evangelho, homens comprometidos com a palavra, homens de Deus. E aí, Timóteo, depois João, e os historiadores, a Patrícia até comenta que João, quando foi para essa ilha, ele levou para essa cidade, ele levou Maria para morar com ele nessa cidade. Aí depois depois que João morre, vem Policarpo de Esmirna, que também pastoreou também a igreja de Éfeso, e Irineu. Então, meus irmãos, era uma igreja que estava abastecida, era uma igreja que estava recheada de grandes homens de Deus. Agora, o resultado disso vai ter. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vamos ler esse texto? Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 3. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eis, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, quando a gente olha para as cartas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, a gente vai ver que essa carta de Éfeso, Jesus, através de João, escreve essa carta para dizer que aquela igreja que estava ali em Éfeso era uma igreja que ela tinha consistência, era uma igreja que tinha perseverança. Agora, quando nós olhamos para o slide, a gente vai ver que toda essa perseverança, essa consistência,
ensinamento doutrinário que a igreja colocou, inclusive surgiram alguns apóstolos, alguns falsos apóstolos, e essa igreja, ela tinha o critério de verificar entre o falso e o verdadeiro. E em Apocalipse vai dizer assim: você testou os apóstolos e vocês viram que eles eram falsos. Então você vê que para a gente ter um resultado de algo que é falso ou verdadeiro, a gente tem que conhecer o verdadeiro. Então essa igreja aí, ela teve pastores, ela teve consistência em dizer assim: não, você está se dizendo que é apóstolo, você está dizendo que é de Deus, mas você está reprovado, porque nós tivemos homens de Deus aqui nessa casa, nós tivemos homens que provaram, não apenas verbalmente, mas as suas vidas, as suas condutas provavam que eram grandes homens de Deus. Então, quando essas pessoas chegavam dizendo: olha, eu sou apóstolo, eu vim lá de Jerusalém, está aqui o carimbo de Tiago, está aqui o carimbo de Pedro, me respeite como uma autoridade, como apostólica. Aí os irmãos da igreja de Éfeso diziam: você é apóstolo? Espere que eu vou passar você aqui no filtro, vou ver se de fato você é apóstolo. E quando o texto vai dizer, quando eles provavam se eram, eles eram reprovados. Então, Jesus vai dizer para essa igreja aqui de Éfeso que eles tinham todo esse conhecimento, toda essa consistência, por eles terem todos aqueles pastores lá atrás, mas que eles eram perseverantes. Depois vai ter a repreensão, e a repreensão a gente sabe qual é, a correção. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Mas quando a gente olha para a igreja, você vê a igreja de Éfeso com muitos elogios. Quando Deus olhou para aquela igreja, e lá em Apocalipse, ele vai dizer logo no início, ele vai dizer que Deus passeia no meio da igreja, e quando ele passeia tanto nos ministérios, tanto no louvor, na mídia, passeia aqui em cima também, e o anjo do Senhor passeia. Deus passeia em nosso meio, e quando ele passeia, ele vem com raio-x, passando e olhando quais são as intenções. Por que é que nós estamos aqui nessa noite? Nosso coração está sendo verdadeiro? Está sendo fiel? Então esse raio-x, ele passa provando tudo. E quando ele passou naquela igreja de Éfeso, ele passou lá e disse: olhe, eu passei lá na igreja de vocês, eu vi lá, eu entrei no culto de vocês, e o culto de vocês vocês estavam mantendo a liturgia, vocês estavam fazendo todo o trabalho, tinha o louvor, tinha a pregação, tinha a palavra, tinha o ofertório, tinha tudo. Então, ele disse: vocês são perseverantes, porém, o que no raio-x vocês foram reprovados é que vocês deixaram o seu primeiro amor. Então, meus irmãos, eu sempre olho para esse texto e somos desafiados. Senhor, me ajude, me socorra, para que, semelhantemente à igreja de Éfeso, que cumpria todos os mandamentos, toda a sistemática apostólica, todos os ensinos, todas as doutrinas apostólicas, aquela igreja cumpria. A igreja de Éfeso estava lá, cumprindo tudo certinho. Porém, o coração, o amor, já tinha perdido. Então, meus irmãos, fica para cada um de nós, você que também está em casa nos ouvindo, nos assistindo, fica também para cada um de nós essa advertência, esse desafio, para que nós não venhamos perder o nosso primeiro amor. Próximo. Obras escritas de Paulo, né? Epístolas gerais, cartas da prisão e cartas pastorais. Pode passar. Efésios fica exatamente nessa carta da prisão. Essa prisão que Paulo escreveu aí, vale salientar que foi na primeira prisão. A primeira prisão, Paulo ele foi condenado, ele foi preso, na verdade, por uma questão religiosa. E aí ele foi alugado então uma casa lá em Roma, e ele recebia os irmãos lá naquela cidade, que mais na frente a gente vai ver que ele vai receber nessa casa aí
Filemon, Onésimo, Tíquico, Epáfras. Alguns irmãos vão ter com ele quando ele estava ainda na primeira prisão, que ele também escreve aí a primeira carta a Timóteo. Já na segunda carta a Timóteo, é a segunda prisão, e aí ele já não tinha acesso mais a nenhum irmão e nem a escrita que ele poderia fazer. Pode passar. As considerações que alguns teólogos fazem acerca dessa carta aos Efésios. A coroa dos escritos de Paulo, para Armitage Robson, para John Stott declara o seguinte: a carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Então, quando John Stott leu essa carta, que ele estudou essa carta, ele concluiu de que a sua vida cristã, ela foi desafiada a melhorar diante de Deus. William Barclay, ele vai fazer uma citação de Samuel Taylor. Aí ele diz assim: a composição mais divina da raça humana. Veja que William Barclay, ele faz uma citação desse Samuel, que se existe uma composição escrita, registrada para ele, é exatamente essa carta de Paulo aos Efésios. Não que a gente esteja diminuindo todos os outros escritos que são inspirados. Quando falamos em inspiração bíblica, toda a Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia, eles são inspirados e de igual valor. Não tem um livro que, por ser menor, é menos inspirado ou tem menos valor. Não. Todos os 66 livros, ele tem o mesmo valor bíblico e teológico para nós. Então, nesse estudo, estamos já chegando ao final, né? Já são 8:55 já. Então, nesse estudo, o que é que nós abordaremos? Ao longo das próximas quinta-feiras, nós iremos iremos entrar, então, no primeiro versículo lá de Efésios, capítulo 1. Vocês observaram bem que, quando nós iniciamos, nós não lemos a carta aos Efésios, nós lemos Atos, capítulo 19. Então, nas aulas seguintes, nós iremos estudar exatamente a saudação inicial, que ela vai constar no capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Então, nesse início, ele vai fazer exatamente essa abertura introdutória acerca do destinatário, do autor dessa carta, né? Ele vai começar dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então aqui ele faz essa saudação inicial. Não vai dar para a gente iniciar nesse primeiro versículo hoje, porque só esse versículo 1 e 2 aí a gente tem um compêndio muito grande para a gente trabalhar, porque se observarmos bem, ele diz assim: Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então só isso aqui, só em a gente começar a discorrer a quem é Paulo, e que o fato dele estar como apóstolo, ele vai dizer assim: não é pela minha vontade, mas é a vontade de Deus. A gente vai trabalhar bem isso aí, essa parte aí. Mas, de uma forma resumida, o que nós abordaremos nesse estudo será versículo 1 e 2, exatamente a saudação. Depois trabalharemos gratidão e oração, a nova vida em Cristo, a unidade, marcas da nova vida e aí saudação final. Então nós iremos trabalhar, vamos procurar trabalhar cada texto desse aqui, de forma que possamos, meus irmãos, quando a gente terminar essa carta, a gente pensar e dizer igual a John Stott: quando eu li essa carta, eu fui convocado, eu fui desafiado a ter uma vida melhor, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de comunhão, a ter uma vida mais próxima de Deus. Então, é essa a proposta que nós estamos trazendo para estudarmos essa carta aos Efésios. Amém? Então, meus irmãos, eu peço então que vocês estudem esse livro,
essa carta, leiam essa carta, para que quando a gente começar a estudarmos os textos, vai ficar mais fácil da compreensão para todos. Feche seus olhos, estaremos então orando e agradecendo a Deus por esta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento em que estivemos aqui, Pai, abrindo a Tua palavra, que ela é alimento e ela nos sustenta, ela é um dinamis, ela é um poder, ela é uma graça, Senhor, derramada em cada coração. É ela, Senhor, que nos dá força, é ela que nos anima, é ela, Senhor, que nos faz transportar, Senhor, como Paulo mesmo disse, que nos faz sair do império das trevas e ir para o reino de luz do Filho do Teu amor. Então, Pai, nos ajude, Senhor, para que ao longo dos estudos dessa carta, Senhor, o Teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós e dizer e tocar onde é que Tu queres que nós nos despertamos, em que área de nossa vida, de que forma o Senhor quer nos tratar, Senhor. Nos trata, Pai, nos exorta, nos chama a nossa atenção, nos purifica, nos santifica através da Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.